Glória, 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 glória. Esperar um pouquinho. Espera só um pouquinho. Boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, mais esta quinta-feira à noite, para falarmos um pouco da Palavra de Deus. Terceiro episódio do Nova Aliança Cast. Como eu falo todas as quintas-feiras, esse foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração e no coração do meu esposo, para levar um pouco da Palavra do Senhor para todos vocês, para levar um pouco da revelação e do conhecimento que o Senhor nos dá durante a semana, através da palavra dele. E como eu sempre falo, a palavra dele é nosso decreto. A Bíblia é o nosso decreto, direção para tudo, né? E hoje nós vamos falar que está no Velho Testamento sobre o livro de Oséias. É poderoso o livro de Oséias. E como sempre, né, eu sempre deixo gravado essa live, né, posto nas outras mídias sociais, e para quem não vê na hora, mas fica lá gravado lá nas mídias sociais, então eu já falo boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem for ver esse vídeo depois, amém? E quem puder, né, compartilhar, que a palavra falar com você. E eu não falo só compartilhar o vídeo, mas eu falo também do que Deus falar ao seu coração, de você ensinar outras pessoas, seja no seu serviço, seja com a sua família, com seus amigos. Não perca a oportunidade de, quando o Senhor coloca as pessoas no seu caminho, no dia a dia, de ensinar sobre a palavra dele, de falar sobre as boas novas do Senhor. Amém? Então, como eu falei, hoje nós vamos falar do livro de Oséias. Está no Velho Testamento. E se vocês tiverem a oportunidade, leia o livro de Oséias, entendeu? É um livro, não é grande, né? Não é igual Salmos e Provérbios. É um livro com 14 capítulos. E leia debaixo da luz do Senhor, né? Pedindo revelação, entendimento, discernimento. Amém? Vamos orar antes de iniciar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e já Te agradecemos por esta oportunidade, mais esta oportunidade, Senhor, desse dia de hoje, desta quinta-feira, desta semana, pelo Senhor nos ensinar um pouco da Sua palavra, do conhecimento, nos dar a revelação, nos dar o discernimento. Em nome de Jesus, eu decreto a sabedoria e conhecimento do Senhor em nossas vidas, as nossas mentes abertas para receber a Tua palavra, o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Nós somos praticantes do que o Senhor nos ensina todos os dias, através da Sua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que nós estejamos atentos em cada revelação que o Senhor quer nos dar, através desse ensinamento, através desse livro de Oséias. Que nós não sejamos só ouvintes, mas também nós somos praticantes. Em nome de Jesus, muito obrigada. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Obrigada, Deus. Amém. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que comparecer aqui ao vivo. Eu já deixo a minha gratidão, né? Porque às vezes não dá tempo de eu falar boa noite para todos que aparecem, né? Mas eu vejo, tá? E às vezes eu não dá tempo de eu falar, e às vezes eu também, para não perder o rumo da história, o rumo das palavras, eu acabo não prestando atenção nisso, né?
E hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre o livro de Oséias, está no Velho Testamento. O livro de Oséias, como eu já falei, quem puder ler ele, leia. Sabe, renova nossa mente, fortalece, nos fortalece. Porque a leitura da Bíblia, do nosso decreto, tem que ser diária. Tem que ser diária. Porque no nosso decreto, a Bíblia é a nossa direção para tudo. É para nos fortalecer, é para nos amadurecer, é para tudo. Para tudo, em toda e qualquer situação. Seja na alegria, na tristeza, com problema, sem problema, é para tudo. Amém? E o livro do profeta Oséias é uma história cheia de amor e drama, né? Que conta do amor de Deus. Do amor de Deus para o teu povo, né? E isto é porque Deus pediu para Oséias casar com uma mulher adúltera e dada à prostituição. Então você imagina, Oséias era um profeta e Deus pediu para ele casar com uma mulher adúltera e dada à prostituição. E imagina um profeta que tem o coração disposto ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, e como que eu fico pensando, né? A gente lê a palavra e se coloca no lugar, e eu fico pensando, fala assim, Deus, mas isso, o Senhor quer que eu faça isso? Que eu case com uma mulher adúltera e dada à prostituição? E aí eu penso assim, Deus, cumpra isso, faça isso, porque é para mostrar o meu amor pelo meu povo. Então, o profeta Oséias fez isso, porque ele tinha um coração disposto, um coração de obediência ao Senhor, né? E por que Deus pediu isso para ele? Porque já tinha um propósito, né? Um propósito, porque naquela época do profeta Oséias, o povo de Deus, o povo de Israel e de Efraim estavam completamente desviados, completamente assim, adorando outros deuses. Esqueceu de toda bondade, toda graça, todo favor do Senhor, esqueceu de todo o amor, de tudo que Deus fez, desde quando tirou o povo do Egito. Então, o livro de Oséias mostra o amor de Deus, mostrando também para Oséias sobre esse pedido de ele casar com uma mulher adúltera dada à prostituição. Porque depois, nesse livro de Oséias, é o que eu falei, leia esse livro de Oséias, que é só 14 capítulos. Você vai ver que ainda depois que ele casou com essa mulher adúltera e dada à prostituição, ainda ela deu uma mancada. Ela foi ainda se prostituir. E mesmo assim, Deus ainda pediu para ele, vai lá e traga a sua mulher de volta. Então você imagina o coração de Oséias. Imagina, um coração obediente, disposto para o Senhor. E aí mostra que no longo da história do livro de Oséias, que Deus ainda falou, olha, no primeiro filho você vai dar o nome assim, 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 no segundo e no terceiro, Deus deu a direção até de nome dos filhos deles, que nasceu dessa esposa dele, que Deus pediu para ele casar. Porque Israel, né, o povo de Israel e de Efraim, eles estavam completamente desviados. Estavam adorando outros deuses, fazendo outros costumes, os mesmos costumes desses deuses que eles estavam adorando. E ainda alguns sacerdotes, eu não vou dizer todos porque não fala todos no livro, mas muitos dos sacerdotes também faziam a mesma coisa e induziam o seu povo a fazer isso. Entendeu? Como hoje que a gente vê, né? Não estou falando, não vou citar nomes, mas a gente sabe que tem muitos líderes de igrejas, né? Que estão corrompidos, né? Que
que de vez de ensinar a verdade, o amor, a salvação do Senhor, ensina a doutrina deles. A gente sabe disso, né? Isso a gente vê atualmente acontecendo isso, né? A gente viu aí na eleição passada aí para presidente, entendeu? Líderes de igreja conduzindo induzindo o seu rebanho, né? O povo que congrega com eles a votar em candidatos que são completamente contra os princípios do Senhor, contra os princípios do universo, que o Criador do universo é o Senhor. A votar em candidatos que, sabe, que desleal, completamente sem caráter, sabe? Completamente, vamos dizer assim, com outros ideais, né? A favor do aborto, ideologia de gênero. Então a gente viu aí na eleição passada. Então a gente viu e vê que tem muitos líderes de igreja que é contra os princípios do Senhor. Então se assemelha tudo o que aconteceu lá no passado. Se a gente for parar para pensar quando lê a palavra, o que acontecia no passado acontece hoje, só que naquela época era de uma forma, mas eram os mesmos princípios assim do mundo contra o Senhor. A gente sabe que hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo, porém, mas assim, modernizado, né? Nós estamos numa época moderna, entendeu? Mas os princípios do mundo é a mesma coisa. É contra o Senhor. Ideologia de gênero, né? A favor do aborto, a favor da legalização aí de algumas coisinhas, né? A desonestidade, o caráter completamente do mundo, né? Não é o caráter de Cristo. Então, naquela época, até os sacerdotes induziam, né? Como eu falei, eu não sei, não fala se era todos, mas os sacerdotes que a gente chama, que era, naquela época chama na palavra, no nosso decreto, que é os escribas da lei, das leis, né? Então até eles estavam nessa onda aí, de se tornar, de se voltar contra Deus. Então a história de Oséias conta de um povo de dura cerviz, sabe? O povo de Israel, de Efraim, eram de dura cerviz. Eles achavam que, naquela época, que Deus estava atrapalhando os planos deles. Então, quando Deus pede para Oséias, o profeta Oséias, casar com uma mulher adúltera e dada a prostituição, e ela ainda dá mancada depois ainda, né, em relação a isso, é para mostrar para o povo do amor dele por nós. É para isso, é para mostrar do amor dele que é infinito. Então, a gente para pensar assim, né? Muitas pessoas são afastadas, né, da presença do Senhor. Deus nunca se afasta da gente. Eu falo porque eu já passei por isso. E eu fiquei muitos anos. É como eu já falei, eu sou nascida e criada na palavra. Entendeu? Glória a Deus. Porque a minha mãe e o meu pai, nossa, eu sou muito grata por ter nos criado, educado, aprendendo a palavra. Então, eu sou muito grata pela vida deles, que eles já não estão mais, né, vivos. Mas eu fico imaginando, né, as pessoas que estão afastadas do Senhor, que pensa assim: eu não vou voltar para Deus, eu não vou voltar para a presença do Senhor por causa que eu estou fazendo isso e aquilo. Eu não vou voltar para a presença do Senhor porque eu não consigo parar tal coisa ou fazer tal coisa na casa de Deus. Só que Deus nunca se afasta da gente. O amor dele não muda. Não muda. É um amor incondicional. Entendeu? É um amor incondicional. Então, esse livro de Oséias nos mostra o amor do Senhor. Mostra a dura cerviz, mostra... Chega você ler, você fica indignado. O livro de Oséias todo.
de ver assim o coração duro daquele povo, porque um povo naquela época que viveu milagres, desde lá de Abraão, entendeu? Um povo que foi tirado do Egito, um povo que presenciou Deus fazendo tudo, falando com os profetas deles e fazendo os milagres. Então, só para te lembrar, se você está afastado, o amor de Deus não mudou e não muda, jamais, por nada, entendeu? E fala também nesse livro de Oséias que não só do amor de Deus conosco, né? Mas do amor de Oséias por Deus, de obediência, de casar com a mulher adúltera e dada à prostituição. Tem que ter muito amor no coração para ser obediente e um amor de Deus por ele, para fazer essa obediência. Porque você imagina, naquela época era, nossa, eu me coloco no lugar, não é nem de como se imaginar. Um homem ter que casar com uma mulher adúltera e dada à prostituição, a mulher ainda deu uma mancada depois ainda, e imagina. Então, Oséias atende o pedido de Deus, porque além de ele ter o coração disposto para o Senhor, ele ama a Deus, entendeu? E no livro também fala dos comportamentos, né? Dos comportamentos, escolhas, você entendeu? Comportamentos, escolhas, porque aquele povo escolhia ficar contra Deus. Quando você lê, você vai entender. Aquele povo escolhia ficar contra Deus, não tem jeito. Aquele povo chegava a pensar que Deus estava atrapalhando os planos deles. Então, quando você lê o livro, você vai falar assim, meu Deus, como que pode um negócio desse? Porque você chega a ficar indignado, entendeu? Então, eles mesmo pastando, mesmo sabendo que Deus era é o único, que Deus fazia as coisas, que é o único que poderia ser Deus é Deus, entendeu? Então, mesmo assim, aquele povo daquela época achava que Deus estava atrapalhando os planos deles. Mesmo assim, eles escolhiam e tinham comportamentos contra os princípios de Deus. E não só eles, né? Os sacerdotes também. Entendeu? Como eu falei, no livro não fala se era todos os sacerdotes, mas os sacerdotes também. Os escribas das leis também estavam com dura cerviz, com coração duro e fazendo os mesmos costumes dos deuses daquela época. Você entendeu? Então, como eu sempre falo, cada escolha tem uma consequência. E quando você for ler o livro de Oséias, não deixa o inimigo colocar no seu pensamento de que Deus é castigador, que Deus castiga, porque não é. Como eu já falei, cada escolha tem uma consequência. Deus é amor. Então, se eu escolho Deus, se eu escolho os princípios de Deus, se eu escolho ser uma pessoa grata, se eu escolho ser uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que tem o caráter de Cristo, se eu escolho amar o próximo, se eu escolho perdoar, se eu escolho andar com Deus, não tem como eu falar, eu sou de Deus, eu amo a Deus e eu faço eu tenho atitudes e faço os princípios do mundo. O mundo que a gente fala, a gente sabe de quem que é o mundo. Que o dono do mundo é jaz do maligno. Entendeu? Então, não tem como, a conta não bate. É como eu já falei, 2 e 2 na matemática ainda continua sendo 4. Então, não tem como eu falar que eu sou de Deus e eu ser mentiroso. Não tem como eu falar que eu sou de Deus
e eu ser desonesto. Não tem como eu falar que eu sou de Deus e eu ser infiel. Tá entendendo? Não tem como eu falar que eu sou de Deus e eu adorar outros deuses. Não tem como. Essa conta não bate. Então, como eu já falei, o livro de Osés também fala sobre comportamento e escolhas. E você vai, quando você lê, você vai ficar indignado, porque aquele povo escolhia ser contra Deus. E Deus usava o profeta dele para falar. E o povo não estava nem aí com nada. Entendeu? Estava pouco se lixando. Porque eu acho que, eu fico pensando, né? Porque nós fomos criados, né? Conforme a imagem e semelhança do Senhor, nós temos raciocínio. Nós sabemos quem nos formou, quem nos criou. E aí, eu resolvo ficar contra quem me criou. Imagina, eu penso assim, seu pai, a sua mãe, te criou com todo amor, com toda... Porque muitas famílias é assim, né? Com todo amor, todo carinho, te educou, nossa, te ajudou até depois de adulto, isso e aquilo. E depois, porque o seu coração resolveu endurecer, porque o ego subiu lá em cima, porque a ganância tomou conta do filho, resolve ficar contra o pai e a mãe. E aí? Não bate, não consigo, você não consegue entender uma situação dessa, entendeu? Porque, como a palavra diz, honrar pai e honrar mãe, para que os teus dias sejam longos aqui na terra e você seja abençoado. Então, o que eu quero deixar com isso? Cada escolha tem uma consequência. Então, não adianta você falar assim, que, tá, eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo pro meu marido, né, que Deus deu sabedoria, né? Que, nós somos protegidos, aqui. Aí eu resolvo sair, mulher, resolvo sair de madrugada, 3 horas da manhã, sozinha na rua, né? Num lugar que não é legal. Mas o que eu vou fazer naquele lugar 3 horas da manhã? Se Deus deu sabedoria. Lógico, nós somos protegidos. Mas, o que eu vou fazer lá? O que eu vou ganhar com isso? Eu, mulher, mulher, vou 3 horas da manhã, vamos dizer assim, num lugar que não é legal, que é perigoso, sozinha. O que eu vou estar procurando? Não é? Então eu vou estar procurando coisas ruins, situações desagradáveis para minha vida. Entendeu? Então, cada escolha é uma consequência. Não tem jeito. Não é Deus que castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é salvação, é graça, é misericórdia, é favor, é bondade, é tudo. Entendeu? Então, o que nem nesse livro de Oséias fala sobre isso, sobre comportamentos e escolhas. E mesmo assim, né? Mesmo assim, depois de toda a dura serviço, todas as escolhas e comportamentos daquele povo, ainda Deus, você vai ler no longo da história do livro de Oséias, ainda Deus, falava sobre da segunda chance, que seja várias e várias vezes ainda Deus falava através do profeta sobre a segunda chance que nos dá sempre. Nos mostra também em diversos momentos que o povo, mesmo desapontando o Senhor, mesmo desapontando Ele, Deus continuava oferecendo através do arrependimento e escolhas. Se aquele povo se arrependesse, se voltasse para o Senhor, que entendesse que Ele é o único e suficiente, Deus estava ali de braços abertos para continuar abençoando, entendeu? Para abençoar.
Deus queria ver qual que era a prioridade deles, entendeu? Deus queria ver isso. Boa noite, Roberto. Obrigada pela presença. Então, Deus queria ver isso. Qual que era a prioridade deles? Porque a prioridade do profeta Oséias era Deus, que, no entanto, ele obedeceu o que Deus pediu para ele. Mandou ele casar com uma mulher adúltera, dada à prostituição, porque ali Deus ia mostrar o amor pelo povo dele, que naquela época era um povo de dura serviço, que era contra Deus. Então, Deus, ele quer ver a nossa disposição, ele quer ver o que é prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é o quê? É o mundo? É as coisas materiais? A prioridade na nossa vida é o quê? É o ego, a ganância, é carro, é casa, você entendeu? Prazeres do mundo, ou a prioridade da nossa vida é Deus? Você está entendendo? Então, mesmo naquela época, Deus ainda mostrava, ainda falava através do profeta Oséias sobre o arrependimento, sobre que se o povo entendesse de que não tem outro Deus para abençoar, para livrar, que o único Deus é o nosso Abba Pai. Deus estava ali, de braços abertos. Porque, como eu falei, o amor de Deus não muda. Não mudou naquela época por aquele povo. Deus falava através de Oséias que tal coisa, isso, aquilo, não vai, é uma nação que os inimigos vão tomar, que não sei o quê. Mas Deus não destruía. Entendeu? Porque Deus sabia da capacidade humana em relação ao pecado na carne. O amor de Deus, como fala, dura para sempre na vida de todos nós. E o livro de Oséias também nos inspira sempre a fazer escolhas certas, onde cada vez mais podemos ser agradáveis a Deus, inspirados pela palavra de Deus, que é o nosso decreto. A gente tem que... Eu gosto de pegar a minha Bíblia, né? Espera aí, que aqui tem várias. A gente tem que se inspirar aqui, ó, todos os dias. Esse é o nosso decreto. A Bíblia Sagrada. Quanto mais a gente se disciplina na leitura bíblica, quanto mais a gente coloca prioridade de ler debaixo da revelação do Senhor, quanto mais a gente entra na presença com o Senhor, um tempo de solitude, mais a gente vai ter a direção de estar sendo fortalecidos, renovar nossa mente, não ficar só como ouvinte, mas a gente ser praticantes da vontade de Deus. E a vontade de Deus, como fala no nosso decreto, é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é sempre maior e melhor que a nossa. Então, quanto mais a gente está com o coração disposto para o Senhor, mais a gente agrada a Deus. Amém? E como que eu vou falar? Se a gente, né, se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? A palavra diz que a gente foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Se a gente tem um DNA divino, se a gente tem a centelha divina, se Deus faz parte do nosso DNA, como vamos andar e agir contra os princípios dele? Contra a vontade dele? É como eu falo, a conta não bate, a conta não fecha. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. Então, se nós temos o DNA divino, como que a gente vai ser contra o nosso Abba Pai? Como que a gente vai continuar andando assim, os prazeres do mundo que eu falo, não é os princípios contra o Senhor, né?
como que eu vou roubar? Como que eu vou ser infiel? Como que eu vou continuar traindo? Como que eu vou viver falando mentira? Se a palavra já diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se nós temos o eu sou que habita em nós, como que eu vou continuar desse jeito? Como que nós vamos acessar tudo do nosso Abba Pai? Porque a palavra diz que nós já somos dono de tudo, somos como se fosse deuses. Porque nós acessamos, por quê? Porque o DNA divino habita em nós, o eu sou habita em nós. Nós temos a centelha divina, isso já é comprovado, isso é constatado. Então, como que eu vou querer, né? Vamos dizer assim, que como que eu vou falar, Deus, eu sou o eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou rica, tenho saúde perfeita, mas eu ajo com comportamentos de desonestidade. Eu ajo com comportamentos, né, de reclamação, de julgamento, de falta de perdão, de falta de amor ao próximo, falta de compartilhar, falta de cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, que é fazer o ID, levar o evangelho a toda criatura. Entendeu? Como que eu posso acessar todas as coisas, tudo do eu sou que habita em nós? Porque as leis do universo, quem criou o universo é Deus. Então, se eu sou bondade, se eu sou gratidão, se eu sou alegria, se eu sou paz, se eu sou harmonia, se eu sou abundância, se eu sou saudável, perfeita, porque tudo isso já está dentro da gente, porque foi Deus que criou. Como que eu vou receber isso de volta se eu vivo falando mentira? Se eu sou infiel, se eu traio, se eu vivo reclamando, julgando outra pessoa, reclamando de fulano, de Beltrano, da situação, me diz. Conta não bate. É como eu falei, a matemática ainda continua sendo que 2 e 2 é 4. Entendeu? A conta não bate. Então, se você quer fluir e ter todas as coisas do Senhor, tenha os mesmos princípios do amor ao próximo, do perdão, da verdade, de cumprir o propósito que é ensinar, levar a palavra, levar as boas novas do Senhor, de ser obediente aos princípios do Senhor, de ser uma pessoa de paz, pacificadora, de ser uma pessoa com alegria, independente de qualquer situação, de se sentir abundante, independente de qualquer situação. Aí sim, as bênçãos do Senhor, tudo do Senhor começa a fluir na sua vida. Amém? E é como eu sempre falo, são todos os dias que nós escolhemos a Cristo. Todos os dias nós escolhemos o que é a nossa prioridade, é Deus ou o mundo? Quando você abre seu olho, que teve uma noite de sono, ou um dia de sono, porque tem gente que trabalha à noite e dorme de dia, né? Que Deus te dá a oportunidade de abrir o olho, de fazer isso aqui, ó. De respirar. Você escolhe quem? Ele, que habita em você. Você escolhe ser como ele, ou você escolhe ser como o mundo quer que a gente seja, que impõe. Então, todos os dias é escolhas. Todos os dias é decisão. Eu escolho Jesus Cristo, eu escolho Deus, o eu sou. Todos os dias, quando eu abro o olho. Não é tipo assim, hoje eu escolho, amanhã não, que não sei o que, não. Todos os dias eu escolho, eu decido que a prioridade da minha vida é o Senhor. Que a prioridade da minha vida
É o eu sou que habita em mim. Todos os dias eu acordo, falo, obrigada, Deus, por esse dia abençoado e maravilhoso. O eu sou habita em mim. Eu sou próspero, eu sou abundante. Minha saúde é perfeita. Minha memória é perfeita. Meu corpo é perfeito. Meus familiares estão em segurança. A tua proteção está ao meu redor. Todos os dias eu escolho Deus. Eu escolho e decido. A minha prioridade é Ele. Então, todos os dias é dias de escolhas, de aceitar Jesus Cristo, de escolher ter o caráter de Cristo, de ser praticante do caráter de Cristo. Amém? E em Oséias, capítulo 11, do versículo 8 até o 11, fala essa passagem: como posso desistir de você, Efraim? Versículo 8. Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Então, quer dizer, Deus, mesmo com aquele povo de dura cerviz contra ele, ele resolveu, ainda ele teve compaixão. Você acha que ele não vai ter compaixão da gente hoje? Mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje. Não executarei a minha ira impetuosa. Versículo 9. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo, desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então aqui, nessa passagem, Oséias capítulo 11, versículo 8 até o 11, fala do amor de Deus. O amor de Deus é realmente grandioso e extraordinário. Mesmo que rejeitemos a Ele, a vontade dEle em nossas vidas, mesmo que nós rejeitamos Ele, a vontade dEle, sabe? O amor dEle por nós. O amor dEle permanece fiel. Ele, é como eu falei no começo, o amor dEle não muda, nunca. O amor dEle permanece fiel, amoroso. Muitas e muitas vezes, sempre, 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 Deus permanece nos dando graça, misericórdia, favor e bondade. Nos permanece dando, mesmo, sabe, dura cerviz, mesmo um coração duro, Ele nos permanece com a graça, a misericórdia, a bondade dEle conosco. O Senhor nunca nos deixa, mesmo você não querendo. O amor dEle continua por você, Ele é incondicional. O amor dEle continua, a bondade dEle continua, a misericórdia dEle é graça e favor. Porque senão você não abriu o olho. Mesmo as pessoas não querendo. Eu passei por uma situação, semana acho que retrasada, que Deus me deu a oportunidade, né, de falar com uma pessoa. A pessoa não conhece muito, né, sobre a palavra do Senhor. E essa pessoa estava passando por uma situação que, achando que, não quero mais viver, quero morrer, não vivo sem tal pessoa, que não sei o quê. E eu sou uma pessoa que eu sou igual juiz, né? Eu sou imparcial, entendeu? Eu sou daquela que eu penso, eu sou prática com as coisas. Eu vejo, eu observo a situação e aí eu sou daquela tal história. Cada um é 100% da sua vida. Não é culpa de ninguém, eu penso assim. Não é culpa de fulano porque minha vida tá assim. Eu tô com depressão porque fulano me deixou. Porque isso, não. Deus conseguiu, eu já passei por tudo isso também, tá?
Eu já passei por um relacionamento que eu achava que eu ia morrer sem a pessoa, sofria, que não sei o que. Eu já passei por tudo isso na minha vida. Eu só tenho cara de menina. Mas eu já, né? Hoje eu tenho 47 anos. E Deus me trouxe essa situação com uma outra pessoa, que daí eu escutei tudo isso, né? Eu não vivo sem tal pessoa, que não sei o quê. Uma pessoa, né, que infelizmente passou por uma situação que ainda não tem a renovação da mente e não entende quem que habita nela, que é o eu sou. E aí eu deixei a pessoa falar, ouvir, e aí Deus me trouxe uma situação na minha vida, né? Estava conversando por telefone com essa pessoa e Deus me trouxe nitidamente uma situação na minha vida que hoje eu sou bem resolvida com essa situação, né? Deus curou toda a frustração que eu tinha. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei assim, ó, você tem um filho, né? Já adulto, né? Porque essa pessoa estava falando que não estava comendo, isso, aquilo, e depressão. Eu peguei e falei, então, você tem um filho já adulto. Se você não come, você cai doente. Se você cai doente e continuar persistindo assim, depressão mata. E eu falei assim, você não tem o direito de deixar o seu filho sem mãe. O seu filho te escolheu para ser mãe dele. Você não tem o direito de causar isso com a sua vida, porque você foi escolhida por Deus para ser mãe do seu filho. Deus te honrou, te escolheu para cuidar de um filho dele aqui na terra. Então você é privilegiada. Aí eu dei o meu exemplo, né? Ainda eu peguei e falei assim, tantas pessoas querendo ter filhos e não conseguem. E dei o meu exemplo. Porque para quem não sabe, né, eu já tive uma filha. Hoje ela estaria com, acho que ia fazer 30 anos, né? Lá em no ano de 1994, a Stephanie Jaqueline, e Deus levou, com 1 ano e 1 mês. E depois eu fiquei uns anos sem tentar, e quando eu fui tentar, eu tive o primeiro aborto. Em 2016 eu engravidei e tive o primeiro aborto, fiquei 5 anos tentando. Aí eu e meu esposo fizemos todos os exames, isso, aquilo, mas não deu nada, e aí eu perdi. E aí em 2019 eu engravidei de novo e eu perdi novamente. Ou seja, eu tive 3 gestações e não tenho nenhum filho vivo comigo. Então, eu falei tudo isso pra ela. Falei assim, hoje eu sou bem resolvida, né? Deus tirou toda a frustração, porque eu falei, Deus, é a sua vontade. Se o Senhor quiser me dar, dá. Se não quiser também, eu quero fazer a sua vontade. Tudo tem um pra quê, né? E eu, meu esposo, queria muito. Quando foi a última gestação de 2019 que nós perdemos, né? Porque, né? Foi assim, foi difícil pra gente, porque você queria aquela expectativa e a gente queria muito um filho nosso, né? Meu esposo foi casado, né, lá atrás e é divorciado, eu sou divorciada, mas ele tem 2 filhos já adultos, né? Só que nosso a gente não tem. Não tem sangue nosso. Ele não, ele tem os 2, né, do outro relacionamento que ele teve lá atrás. E aí eu falei pra ela, você não tem esse direito de deixar o seu filho sem mãe e você jogar assim por água abaixo, pelo ralo, a honra e o privilégio que Deus te deu para cuidar de um filho dele aqui na terra. Porque eu, ainda falei pra ela desse jeito, eu não tenho, eu já estou bem resolvida, Deus já tirou isso do meu coração, frustração, mas eu não tenho como que que eu até falei pra ela, eu não vou ter herança minha aqui na terra, do meu sangue, entendeu? Descendência minha eu não vou ter.
Eu não vou ter quem cuide de mim lá na frente, de um filho cuidar do pai, da mãe. Eu não vou ter isso. Eu não tenho histórias, lembranças de cuidar de filho, sabe? De ensinar a lição da escola, de passar por todos os problemas quando era na fase adolescente, entendeu? De ver um filho entrando numa faculdade, de ir na formatura de um filho de sangue meu. Tá entendendo o que eu tô querendo chegar? Então, quem habita em nós é o eu sou. Nós dependemos do Senhor. Deus é o único e suficiente em nossas vidas. Ele é tudo para nós. E por mais que a situação esteja difícil, por mais que você possa estar numa depressão, eu quero morrer, isso, aquilo, você não tem o direito, não tem o direito de jogar pelo ralo abaixo, se você tem filhos, de deixar os seus filhos sem mãe ou sem pai. Você não tem o direito de, sabe, de cuspir na cara de Deus. Porque isso é cuspir na cara de Deus. Porque Deus te deu o privilégio, a honra de cuidar de um filho dele aqui na terra. Por mais que a situação esteja difícil, se você tem vontade de morrer, você não tem o direito de cuspir na cara de Deus, sabe, de tudo que Deus te dá. E deu, porque se você abre o olho, se você está querendo morrer, você nasceu, você teve um pai, você teve uma mãe, entendeu? Você teve familiares, tá entendendo? Se você está numa depressão e até quer morrer, você não tem esse direito de cuspir na cara de Deus, porque você está desfazendo de Deus de uma forma que Ele te criou, conforme a imagem e semelhança dEle. Então acorda. A nossa dependência não é das coisas do mundo. A nossa dependência não é de governo. A nossa dependência não é do homem natural, sabe? Do homem natural. Nós dependemos de Deus. Acorda. Não adianta. Não adianta. Nessa palavra, nesse livro de Oséias, te fortalece muito. Te ensina muito. Ainda que nem eu coloquei aqui, ó, em Oséias 14, do 1 ao 4. Convite ao arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos os frutos dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Então, olha a bondade, o amor incondicional do Senhor. Então ele jamais se afasta da gente. Só que ele deu livre-arbítrio. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Só abra seu coração. Se você está com algum problema, rasgue seu coração para Deus. Coloque na mão de Deus. Dependa de Deus. Ele é o único e suficiente em nossas vidas. Amém? Não faça como aquele povo daquela época, de dura cerviz, que praticamente cuspia na cara de Deus, que desfazia, sabe, de uma forma, eu não acho nem palavra, de tudo que Deus, que já para começar, Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Deus habita na gente, nós temos o DNA divino.
de desfazer de Deus dessa maneira. Se você quer viver na independência de Deus, você automaticamente está contra Deus, porque Ele habita em você. Você foi criado por Ele. Se você quer viver na independência de Deus, você está desfazendo tudo que Deus te criou e para que criou. Você está anulando de acessar a saúde perfeita, a inteligência infinita perfeita, as virtudes do Senhor. Porque Ele habita em você, Ele habita em mim. O DNA faz parte. O DNA dele faz parte do nosso corpo. Ele é o central, da gente. Ele é o centro. Então você quer viver na independência de Deus, na independência? Então, você está escolhendo não acessar, não tomar posse, não fluir as virtudes de Deus. Amém? Antes da gente orar para encerrar, lembrando, né, que nós temos uma livraria, Novo Tempo, Nova Aliança, virtual. O link está na bio do Instagram. O link também eu faço na descrição do YouTube, coloco na descrição do YouTube. E o link, né, que está no Facebook também, quando a gente posta as coisas. Lá a gente tem Bíblias, né? Eu vou pegar algumas aqui para mostrar. Bíblias, aqui, do Leão, de Judá, Bíblia feminina. Eu gosto dessa Bíblia aqui, ó. Essa daqui. Então, nós temos Bíblias, nós temos alguns livros também, livros para renovar a nossa mente, entendeu? Que através da disciplina, da leitura, do decreto, da palavra, de livros, conhecimento, aprendizado, porque a palavra diz, até hoje eu falei para a colega do trabalho, eu falei assim, a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? E nós temos o livro também que Deus me deu para escrever, né, 30 dias de declarações para a vida, como declarar as passagens bíblicas, como orar para você, entendeu? Diante de todas as situações. Aqui eu cito várias passagens que eu passei por situações que o Senhor me trouxe e me ensinou a usar, como declarar. E Deus fez e continua fazendo. Toda situação que eu tenho é palavra que o Senhor me dá e eu declaro, e onde o Senhor abençoa sempre. Este livro nós temos físico, também está o link, ele está sendo vendido físico pelo Mercado Livre, e o e-book dele pela plataforma Amazon. Amém? E como todos os vídeos que eu faço aqui de quinta-feira, né, o Nova Aliança Cast, eu faço o apelo, né? Se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Dependa de Deus. Se não, onde você estiver, você tiver o arrependimento, o quebrantamento no seu coração, quer aceitar Jesus, só aceite. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador, como o único e suficiente da sua vida, que ama Ele. Fale para Ele, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, me transforma, me usa, renova minha mente, me transforma em práticas, coloca o teu caráter de Cristo em mim, confesse Ele, aceite Ele, aonde você estiver, tenha o arrependimento sincero, o quebrantamento. Depois, o dia de amanhã, Deus ele vai fazendo todas as situações, te encaminhando para ir, sabe, se transformando mais e mais conforme a imagem e semelhança dele. Jesus Cristo ele vai diante
das situações, de usando pessoas, ele vai te ensinando de como praticar o caráter dele. Não importa se você está fazendo alguma coisa ainda, se você está em algum vício, alguma situação. Não importa. Quando você se arrepende, sinceramente, tem um quebrantamento no coração e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o único e suficiente Senhor na sua vida, Jesus Cristo te fortalece e te ensina cada dia. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade dos teus ensinamentos, da revelação da tua palavra. Muito obrigada, papai. Papai, em nome de Jesus, eu decreto na vida de cada um que estiver assistindo este vídeo. Eu decreto o teu amor, que ele sinta agora, envolvido pelo teu amor, que ele sinta agora o teu abraço, abraçando ele agora ou ela. Que o Senhor vai envolvendo com tua doce presença, com teu carinho, com teus abraços. Que o Senhor vá fazendo até aquele cafuné, que ele sinta o conforto do Senhor. Ele sinta esse amor incondicional que o Senhor tem por ele, papai. Em nome de Jesus, papai. Eu declaro o quebrantamento, o arrependimento desses corações, Senhor. Eu declaro, papai, a revelação da sua verdade, de quem é o Senhor de verdade dentro de cada um deles. Que eles entendam, papai, que o Senhor habita neles, que o teu DNA divino habita neles. Em nome de Jesus, eu repreendo e anulo e cancelo qualquer confusão da mente dessas pessoas. Qualquer confusão que o inimigo queira colocar, qualquer cegueira espiritual, cai por terra agora, em nome de Jesus. E decreto a mente renovada desta pessoa, a sabedoria, o conhecimento, ouvidos atentos, e que eles são praticantes da tua palavra, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto a abundância, a prosperidade, a fartura do Senhor na vida dessas pessoas fluindo. Eles são ricos, são prósperos, são abundantes. Eu decreto a revelação divina do céu na vida deles agora, papai. Em nome de Jesus, tudo que eles fazem dá certo. Tudo que eles fazem, o Senhor abençoa. Em nome de Jesus, muito obrigada, papai, por mais esta oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Como eu sempre falo, Deus habita aqui, ó. O eu sou habita em cada um de nós. Nós temos o DNA divino. Tomar posse é ter a convicção, é sentir, de saber quem que habita em você, quem faz parte de você. As virtudes, tomar posse, acessar todas as virtudes do Senhor, é você entender: eu sou próspero, eu sou abundante, eu tenho saúde perfeita. Por quê? Não é por você, mas é quem habita, quem nos criou conforme a imagem e semelhança, que é o nosso Abba Pai. Então não é por nós, é quem habita em nós. Então se não, Deus habita em nós, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então Deus é perfeição, é perfeito em tudo, em todas as situações. Então eu tenho saúde perfeita, eu tenho visão perfeita, eu tô assim, né? Eu tenho, obrigada a Deus, pelos meus cabelos abençoados, fortes, saudáveis. Então assim, eu
tenho abundância, eu tenho prosperidade, eu tenho riquezas do Senhor, eu tenho fartura. Não é por nós, é pelo que habita em nós. E o Abba Pai é perfeição em tudo. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. E já ore pela minha vida. Não só para Deus me dar uma palavra para quinta-feira que vem, para o 4º episódio do Nova Aliança Cast. Mas sim, pela minha vida, pela vida do meu esposo, que oração sempre é bem-vinda. E também a gente coloca em prática, quando a gente ora pelos outros, a gente coloca em prática a oração de intercessão, a oração de abençoar, a gente coloca em prática o transbordar, né? Então, assim, até quinta-feira que vem, muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Lembra, você é abençoado em tudo que faz, amém? Creia, se sinta, tome posse. Deus abençoe. Tchau, tchau.